Olá, muito boa tarde. Preparar a Páscoa, é esse o objetivo do tempo que começou esta quarta-feira, vivido sobretudo em torno das mensagens das missas de domingo. As do próximo, o primeiro da Quaresma, vão hoje ser analisadas por Juan Ambrósio, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e pelo padre João Luís Nabais Dias, diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Setúbal. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Teremos a oportunidade de saber algumas iniciativas do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Setúbal para esta Quaresma, nomeadamente para este dia, uma Via Sacra Jovem, de que já falaremos. Antes, Dr. Juan, perguntava-lhe, pedir-lhe que nos encontrasse este tempo litúrgico da Quaresma. Que preparação é esta que se procura fazer? Exatamente, preparação para a celebração da Páscoa. Eu diria duas notas que me parecem importantes. A primeira, onde é que devemos colocar o foco? E o foco deste itinerário, que tem como objetivo, não é simplesmente a preparação da Páscoa, mas a celebração da Páscoa. O foco não deve ser no que é velho e deve ser posto de lado, mas no que é novo e vai ser celebrado. A outra questão que é preciso sublinhar é exatamente esta tensão entre velho e novo. Dito de outro modo, há talvez duas patologias, digamos assim, na nossa maneira de viver a Quaresma. É que ela centra-se muitas vezes e quase que só num período de preparação, esquecendo que o período de preparação não tem razão de ser por si mesmo, mas tem razão de ser por aquele outro tempo, aquela outra dinâmica para a qual nos prepara. E, portanto, é a patologia da preparação, em que nós gastamos quase toda a nossa energia a preparar uma coisa, sobrando muito pouca energia depois para a celebrar. Se pensarmos um bocadinho até nas propostas que as nossas comunidades fazem, se somarmos, até este simples gesto, somarmos as atividades propostas durante o tempo da Quaresma e as atividades propostas durante o tempo pascal, se calhar ficaremos surpreendidos ver que a imensa maioria se senta no tempo da Quaresma e um número menor no tempo pascal, que é um tempo ainda maior do que o da Quaresma, e é para esse tempo que a Quaresma aponta. Portanto, essa seria a primeira nota, o que não tira valor nenhum à questão da preparação, mas é importante perceber para que é que ela prepara. Segunda nota é o foco. De onde é que nós pomos o foco? Andamos também, se calhar, e essa é talvez outra patologia, deixem dizer deste modo. Se é patologia, nada melhor do que este tempo para tratar, não é? Pôr o foco na dimensão do que é velho, do que está de lado. Por exemplo, talvez para abanar um bocadinho as consciências, pôr o foco no pecado. É óbvio que aqui estamos a tratar de um tempo em que a dimensão do pecado está muito presente, porque é a dimensão do que queremos pôr de lado. Mas ela não pode esgotar a nossa atenção, porque o que aqui se está sobretudo a preparar é a celebração de algo novo. Não podemos, portanto, ficar amarrados no velho. Temos que olhar para o que é velho, para o que não está bem, mas não com o intuito de ficar amarrados a isso, com o intuito de dar o passo em frente, dizer o que é que daqui pode surgir de novo. E os textos deste primeiro domingo da Quaresma, vão-nos ajudar claramente a fazer esse itinerário. E acredito que seja esta proposta o que se pode fazer de novo que mais interessa passar aos jovens, nomeadamente. Sim, sem dúvida. Nós, pronto, nesta iniciativa que iremos ter acerca da Via Sacra, onde não nos esquecemos ainda do tempo que é dedicado à família, queremos que as famílias vão dar testemunho, ou queremos que os jovens acolham e percebam o testemunho da família precisamente à luz da paixão, de condições de vida pelos quais passaram ou que atualmente ainda passam, mas que procuram na verdade, não é, dar este testemunho de caminho, de conversão, de transformação, de precisamente de procurar de perceber como a ação de Cristo nas suas vidas os ajudou a superar e a ver, se calhar, com um olhar de esperança, muitas vezes realidades complicadas ou realidades onde, por exemplo, na questão do casal de noivos, não é, que é sempre de um olhar para um futuro muitas vezes que se aparenta incerto e que muitas vezes é com Cristo, não é, suportado em Cristo. É a Via Sacra Jovem que decorre nesta sexta-feira em Setúbal? Sim, vai-se realizar na paróquia de Santo André, no Barreiro, e pronto, onde conta-se com a participação dos diferentes grupos de jovens na encenação das estações da Via Sacra, peço perdão, e também, e ao mesmo tempo será acompanhado depois pelo testemunho destas famílias e das diferentes famílias. Há aí uma aproximação entre o que foram os acontecimentos há 2000 anos
a paixão de Cristo com as narrativas do cotidiano de hoje? Sim, ao fim e ao cabo, nós aquilo que procuramos é perceber, e este é o desafio todo o batizado, todo o cristão, que é precisamente essa atualização na sua vida, não é? E por isso, o desafio quando lançámos às famílias era precisamente isto, é o poderem atualizar, não é, estes passos, não é? Atualizar estes passos na sua vida, não é? Iluminar estes passos, identificar a sua vida precisamente com aquilo que por Nosso Senhor passou e que nós também, como batizados, somos convidados a configurar-nos com Ele. Esta ponte com a realidade a mim parece-me verdadeiramente essencial em todo este tipo de atividades. E a novidade encontra-se aí. Exatamente, ou seja, aquilo que Jesus Cristo viveu e assumiu para transformar a vida. Aquela daquele tempo, esta deste tempo. E este jogo que tem que ser sempre feito, esta renarração, ou seja, narro a minha existência à luz da narração que Jesus fez naquele tempo daquela existência, para que me ajude a fazer hoje a minha. Este jogo é fundamental para poder que aquilo não seja simplesmente o acontecimento da memória, ou seja, uma via sacra não é simplesmente o fazer um acontecimento que lembra a memória de algo que passou antigamente, já lá vai muito tempo, mas é uma anamnese, como diz a própria expressão, ou seja, fazer com que isso que foi vivido dessa maneira hoje aconteça e continue a transformar a vida. E nós, nos próximos minutos, vamos ver de que forma é que o que aconteceu exatamente. há algum tempo, já lá vão alguns milénios, pode hoje fazer sentido. Esses são os textos que são propostos para as Eucaristias deste domingo. Vamos ouvir o texto do Evangelho para depois o analisar. Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos serviam-no. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho dizendo: Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Sr. Juan, começava por lhe pedir que nos contextualizasse este texto do Evangelho, não só no tempo do evangelista, mas sobretudo no tempo do início deste tempo do início da Quaresma. Exatamente. É claramente, como todos os textos, ou a esmagadora maioria deles, uma catequese em que se está aqui a dizer quem é este Jesus, em que o evangelista está a querer dizer à sua comunidade quem é Jesus. E então, na descrição de todo o texto, vemos que são elementos claramente da cultura e da religião judaica, não é? O deserto é por excelência o lugar do encontro com Deus, onde o povo andou, onde fez o discernimento, onde foi celebrada a aliança. O número 40 quer dizer a totalidade do tempo, a totalidade do caminho, a totalidade da vida que é posta, ou essa figura Satanás que divide, que levanta obstáculos ao ser humano, que impede a sua concretização, que o tenta para que ele não seja verdadeiramente humano, para que ele, enfim, se desforme, para que ele afete seriamente a sua condição. E no meio disto tudo, o Espírito, se quisermos, esta relação profunda que une o Filho ao Pai, é assim quando nós pensamos na Trindade, que gostamos de tentar, de ousar dizer quem é o Espírito, esta relação de intimidade que une o Filho ao Pai, que o conduz ao deserto para fazer este discernimento. E reparem, é muito interessante que aqui são todas as tentações que aqui vão surgir, não é? As tentações messiânicas de um messianismo político, económico, social, do qual Jesus vai distanciar claramente e dizer não, a minha proposta é outra e a proposta é o reino. A concretização do reino, desta aliança. Se quiserem procurarmos as keywords, não é? As palavras-chave seriam essas. A aliança seria o reino. E, portanto, a proposta de que nos concentremos e convertamos ao essencial. E esse essencial não são estes messianismos políticos, sociais, económicos, é o anúncio do Evangelho. Da Boa Nova. Uma nova criação, um novo mundo, uma nova proposta, uma nova maneira de organizar, um novo ser humano, se quiser. É esse o tempo que se cumpre, como termina o texto? Esse é que é o tempo da concretização disso. Agora, o que é a proposta, respondendo totalmente à pergunta, este
tempo de Quaresma é isso que pretende ser, ou seja, um tempo de preparação que me ajuda a concentrar, que seja um tempo de deserto, de tal relação, um tempo de totalidade, os 40 dias, um tempo onde eu ponho de lado aquilo que me afasta, aquilo que me destrói enquanto ser humano, aquilo que me afasta de Deus e me afasta dos outros, para concentrar-me verdadeiramente no essencial, que é esta proposta, esta boa nova do Evangelho. Antes, um dia o seu comentário a este texto e perguntava-lhe: cada experiência de Quaresma acaba por recriar aquilo que os textos evangélicos dizem, essa proposta de deserto, de tentações e depois, de facto, de olhar a esse novo reino que se cumpre. Sim, nós inclusive, e antes do Evangelho, pegando outra vez da via sacra, se me permite, não é? o escolher a primeira sexta-feira, por um lado, tem aqui tem da Quaresma, por um lado, porque a nível das paróquias as coisas ainda não estão as atividades e as iniciativas ainda estão a começar. Mas, exatamente. Mas por outro também, para marcar este ponto, não é, nós escolhemos para este ano um tempo que nos é dado por causa da aproximação do Sino da Juventude. E acho que também se aplica muito bem para este momento, não é? Perceber que este tempo de Quaresma é precisamente um tempo que nos é dado, é esta oportunidade que nos é dada e que nos ajuda precisamente a centrar naquilo que é essencial e que é fundamental. É preciso também aceitar e abraçar precisamente o convite sem medos e sem receios da passagem pelo deserto, não é? Porque se no deserto temos precisamente, como dizia o professor Juan Ambrósio, que o local de encontro é também, a gente sabe, também é local muitas vezes de tentação, mas que é um caminho que é necessário, não é, para esta quarentena, não é, purgar, digamos, quase que purgar a alma, não é, de preparar-nos a nossa alma precisamente para para as alegrias pascais. E por isso penso que sim, que o Evangelho de hoje dá essa metodologia. Exatamente, sim, de nos pormos a caminho, de aproveitarmos deste tempo que nos é dado para encontro com o Nosso Senhor e também deste desafio à conversão que é fundamental na vida de qualquer cristão. Eu destacaria esta questão da conversão, a conversão pessoal, a conversão de cada um, mas também a conversão das estruturas sociais e da história onde nós estamos inseridos, porque essa transformação que Jesus veio trazer não é simplesmente uma transformação do foro individual. Passa por aí, começa por aí, cada um a transformar-se, mas depois isso tem que ter consequências na própria organização do tecido social. É com muito agrado que vejo que é a vida que é trazida também para aqui, para dentro da via sacra, não é? Não é simplesmente a memória de uma coisa, é a vida concreta de hoje que é trazida para aqui, para mostrar como as dinâmicas da Quaresma e da celebração pascal são dinâmicas de transformação, não é? Veremos isso no próximo domingo, de transfiguração da vida, para tornar a vida nova, mais plena, com mais pujança. E também para nos inteirarmos um pouco melhor, que passos do cotidiano das famílias são trazidos para esta narrativa da paixão? Temos vários exemplos. Diferentes realidades, desde famílias numerosas, de uma família que partiu em missão, de alguém que passou por um processo de adoção, por alguém que passou por um momento de divórcio, por um padre, ou seja, ao fim e ao cabo, são realidades que estão presentes na nossa Igreja, são pessoas que não deixam de ter família, apesar das condições de vida que têm, e ao fim e ao cabo, isso, são às vezes realidades que nós não queremos, não é propriamente a intenção, não é meter o dedo na ferida, aqui a intenção é perceber que estas realidades estão presentes e nós nem sempre estamos sensíveis para as acolher e para fazer caminho com elas. E ao fim e ao cabo, a iniciativa com este tema e com estes que foram convidados para dar o seu testemunho de vida é precisamente ajudar os nossos jovens a tomarmos consciência, a ter um olhar diferente, não é? Um olhar integrador, um olhar acolhedor para estas pessoas. E a Páscoa acontece com todas, independentemente das suas situações. Sim. Aliás, só assim é que tem sentido, não é? Essa transformação, exatamente. Vamos seguir a análise a estes textos para a primeira leitura, é do livro do Gênesis. Que aliança é aí a prometida? É muito interessante este texto, que gostamos muito de o ler e, se calhar,
perceber aqui 2 ou 3 coisas, talvez seja importante. Estamos claramente num exercício literário, o texto é um mito de origem, não há que ter medo das expressões, e como todos os mitos não está essencialmente centrado, porque não pode estar em descrever uma realidade, mas está essencialmente centrado na procura de tentar entender a realidade, procurar um sentido para a realidade, procurar essa narração da realidade. E aqui é muito interessante isso, porque o que nós vemos aqui é que há a consciência de que as coisas não estão bem, de que o caminho que se está a trilhar é um caminho extremamente perigoso, centrado nos egoísmos, até se quisermos, e que, portanto, isso terá consequências no próprio futuro da humanidade e da organização. E aí, depois, neste exercício de tentar entender, o que se vai aqui sublinhar não é tanto a destruição que Deus faz, porque poderíamos ficar aí outra vez, não é? As águas que arrasam tudo, mas na nova proposta que Deus faz. E há aqui uma coisa muito curiosa. A água como sinal claro de nascimento, de gestação nova e de gestação também pode provocar a própria morte, não é? E tudo isso está simbolizado nas águas. Depois a segunda leitura vai recuperar, transformando para as águas do batismo, falando nessa simbólica. Mas aqui há um dado muito curioso, é que a dada altura, depois do percurso estar todo feito, e o texto fala-nos nisso, Deus vai dizer que estabelece uma aliança. Mas a aliança aqui quase que me atrevia a dizer que é unilateral. Explico-me. Porque não é uma aliança que é feita, eu proponho-te isto, tu aceitas. O que Deus diz é, de hoje para a frente não haverá mais dilúvio. Sem esperar, se tu aceitares o que eu te proponho, de hoje para a frente não há mais dilúvio. O texto não diz isso, diz, de hoje para a frente eu comprometo em que não haverá mais dilúvio. É uma iniciativa de Deus. Exatamente, uma iniciativa de Deus de que não voltará a destruir, enfim, Deus não quis destruir, estamos no tal campo simbólico, mítico ou simbólico, mas o que aqui se sublinha é isso, ou seja, a vontade primigénia de que Deus fará, deixa-me dizer desta maneira tão humana, tudo o que estiver a seu alcance para que isto chegue a bom porto. E sabemos que não é pouco. Exatamente. Não introduzirá dinâmicas nenhumas de destruição, pelo contrário, introduzirá dinâmicas de reestruturação, de salvação. E reparem, é uma aliança global. Eu quase que me atrevia a dizer que aqui já podíamos, claro que os autores do texto não falam nisto, mas estamos aqui a falar da tal ecologia integral que agora nos surge na Laudato Si do Papa Francisco. Ou seja, é uma aliança com a totalidade do universo, com os seres, com tudo, que é tudo recuperado à luz desta proposta que é feita. Padre João, o seu comentário. Eu, salientando e partindo daquilo que disse aqui o professor, sobretudo sublinhar a questão deste Deus que tem este desejo de que por iniciativa, esta iniciativa amorosa desta aliança unilateral, não é? Mas que não deixa de ser uma iniciativa amorosa para que a humanidade se transforme, não é? E que neste caminho que vai fazendo, vai percorrendo estes caminhos de amor, de justiça, de uma vida nova, não é? Se calhar desta transformação que ele espera operar por meio desta sua aproximação, deste seu amor que nutre pelo homem, não é? E por isso Deus se faz próximo, ajudando precisamente nesse momento de viragem, né? Da transformação quase do homem velho para o homem novo, não é? E todos estamos envolvidos nesta aliança. Sim. Toda a criação. Sim. O sinal até que surge, é um sinal interessante, todos nós conhecemos, que é dito o arco-íris, não é? Que até do ponto de vista, digamos assim, de quem Deus entra pelos olhos adentro, vê-se claramente como passa pelo céu e toca na terra, não é? Esta união desta dimensão. Agora, explicar um bocadinho aquilo que eu disse do unilateral, não? Que o unilateral, porque a iniciativa é de Deus, porque lhe pertence a Ele, porque Ele a leva à frente mesmo que a gente não lhe ligue muito. Mas isto não quer dizer que Ele não leva a sério o ser humano. Não é? O que é dito é que Ele não destruirá, mas se o ser humano entra em dinâmica de destruição, o próprio ser humano se autodestrói a si mesmo. E quantas vezes nós vemos isso, não é? A nível da vida das pessoas e a nível deste mundo que habitamos. Vamos passar ao terceiro texto que se escuta nas Eucaristias deste domingo. A segunda leitura é da carta de São Pedro, no capítulo 3. Exatamente. E, em contexto, é dito que Cristo morreu, o justo pelos injustos. Cá está a questão de agora, recupera-se esta questão do batismo, não é? Das águas. Há aqui umas novas águas, a água do dilúvio que salvou, não é
a sua família, todos aqueles que entraram na arca, são essas mesmas águas, as águas batismais. Porquê? Por causa disto do justo pelo injusto. Ou seja, quando se estão a viver dinâmicas de ruptura, dinâmicas de separação, alguém vem entrar nessa ruptura, no jogo dessa ruptura, para romper a ruptura. Estranho, não é? Mas é o que acontece. Ou seja, essa ruptura que estava, de facto, a existir e a prolongar-se entre o ser humano e Deus, é assumida pelo próprio Jesus Cristo, que rompe essa dinâmica e, de novo, restabelece aquilo que é o projeto primeiro de Deus, que é a questão da aliança. E esta novidade, ou esta ruptura, como dizia o Dr. Juan, acaba por ser a novidade do cristianismo, quando o justo morre pelos injustos. Sim, e é novidade e é provocação, não é, que é feito ao próprio homem, não é, de perceber que este Deus, não é, que no seu infinito, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, se doa pelos nossos pecados, pelas nossas fragilidades. Não parece que seja uma troca muito justa, não é? Mas que realmente este amor que abrange e supera esta nossa fragilidade num convite simultaneamente, precisamente, à conversão e à mudança de vida, à participação, precisamente, desta lógica que Deus vem propor à humanidade, não é? que participe neste dinamismo de vida e de salvação daqueles que a procuram. São pontos fáceis de estabelecer com as novas gerações ao falar destes conteúdos, desta novidade do cristianismo? Acho que nem sempre. Se me permite, eu vim no domingo, na segunda-feira passada, vi o encerramento dos convívios fraternos. E agora passa aqui a publicidade. O movimento juvenil. E impressionante, não é? Como aqueles jovens, quando tomam consciência, não é? Quando eles dizem que estavam cheios deles e que pensavam que sabiam tudo, e quando vão tomando consciência, não é, desta vivência, não só de uma forma intelectual, mas de uma forma vivencial, não é, espiritual, ver a transformação de vida daqueles jovens que choram convulsivamente, não é? Hoje em dia, eu ver um jovem chorar, isto é sinal de fragilidade, é sinal de fraqueza, hoje, muitas vezes, na lógica juvenil de hoje. E perceber que quando eles tomam contacto, não é, com estes momentos de encontro com o Nosso Senhor e com este dinamismo, esta lógica, perceber que aquilo provoca-os, e acho que o grande desafio é precisamente isso, é deixar de falar e dar-lhes de uma forma, digamos que meramente racional e tentar desafiá-los à vivência destes desafios. Uma experiência que, por certo, também acontece neste tempo de Quaresma, nomeadamente na Via Sacra, que esta noite a Diocese de Setúbal promove, a Via Sacra Jovem, que aqui apresentou e que por isso também agradeço. Muito obrigado aos dois por terem estado neste programa a apresentar os textos da Bíblia que são lidos nas missas deste domingo. Mais logo, siga-nos na rádio, na Antena 1, onde fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.